Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos falar de Vasco nessa segunda-feira, que tem sorteio da Copa Sul-Americana. Tem muita coisa interessante para a gente debater aqui. Antes de pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, o dislike, comenta, compartilha, curte. E tudo que você fizer aí de interação ajuda o canal a continuar sendo impulsionado no YouTube. Falar do Instagram, @Vascaíno do Cerrado, para quem gosta de acompanhar bastidor. Estou publicando lá nos stories do Instagram o bastidor da família Cerrado, antes, depois de gravar os vídeos, né, o cotidiano, para uma galera que gosta dos Cerradinhos, que fica perguntando como é que eles estão, né, então estou fazendo isso lá. Vai lá, segue o Instagram, @Vascaíno do Cerrado, você vai acompanhar de perto a rotina da família Cerrado, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco. Antes eu vou ser chato a última vez, porque tem muita gente me chamando de chato porque eu estou falando muito do Flamengo, inclusive flamenguistas que estão invadindo aqui lá no Instagram. E a resenha, ela faz parte, cara, zoar. Eu acho que o dia que isso acabar, pra mim, acabou a graça do futebol. Já falei isso várias vezes, né? Agora, uma resposta aos flamenguistas que vieram aqui questionar. Primeiro, por que você tá falando muito do Flamengo agora? Porque a gente acabou de sair de uma semifinal contra o Flamengo e acabou o Campeonato Carioca ontem. Daqui pra frente a gente vai falar de brasileiro, sul-americana e outra coisa. Então, estava em pauta essa discussão, por isso que eu trouxe aqui. E eu estou muito puto ainda com o que aconteceu nas semifinais do Campeonato Carioca. Ah, mas você vai falar disso de novo? Não, só para dizer o seguinte, o Vasco para vencer do Flamengo tem que subir uma montanha, cara, por nossa incompetência, tá? Não estou justificando ou botando a culpa na arbitragem. Né? Isso é incompetência nossa, essa situação da gente para vencer o Flamengo tem que subir uma montanha. O problema é quando você consegue subir a montanha, ter um juiz para botar a mão no peito e te empurrar para debaixo da montanha de novo, né? Então, não vou falar de novo dos erros de arbitragem no primeiro jogo. No segundo, Bruno Henrique com aquela linha de 12 centímetros que foi combinada, mas que a cabeça dele passa da linha dos 12 centímetros. E o mais bizarro, que nem era para ele estar em campo, que era para ter sido expulso da cotovelada. Então, assim, prejudicou o Vasco, prejudicou o Fluminense, prejudicou o Botafogo na cara dura. Isso é fato. Aí alguns flamenguistas ficaram revoltados com o que eu falei ontem, aí um veio, alguns, fora aquela galera que fica só falando choro, que não tem argumento. Um falou assim, pô, sobre falar do Flamengo demais, eu falei por quê, né? O outro fala assim, porque eu falei que apresente erros que prejudicaram o Flamengo em finais. Trouxe uma final de Taça Guanabara em 1999, não sei quando, que teve um gol pro Flamengo que foi anulado e o cara não estava impedido. Só. Agora, você faz um livro de quantas vezes o Flamengo foi ajudado em decisões. Mas, enfim... Outro argumento, que eu falei da Petrobras, a Petrobras patrocina o Flamengo há 24 anos, o cara, onde você estava, em que planeta você estava quando a Eletrobras patrocinou o Vasco? Uma resposta para você. A Eletrobras patrocinou o Vasco de 3 a 4 anos, ali pontual esse patrocínio, tá? 3 a 4 anos, o Flamengo foi quase 3 décadas. 3 décadas mamando na teta da Petrobras. Mas a Petrobras é mista, tem acionista também, ela pertence ao governo, mas pertence ao governo também, tá? Então, só para contra fatos não há argumento, tá? Sobre a Petrobras. Mas nesse período que o Flamengo mamava na teta da Petrobras, a gente não ganhou títulos, os títulos vieram depois. Claro, vocês arrumaram a casa. Em um período que era para você estar passando muita dificuldade, como o Vasco passou, cair para a segunda divisão, como o Vasco caiu, né? Vocês tinham ajuda financeira e ajuda de arbitragem, inclusive com denúncia séria no Ministério Público, em um caso bem conhecido, que é o caso da Portuguesa, que o Flamengo não caiu porque molharam a mão de um jogador da Portuguesa. Olha só essa, notícia fresquinha, divulgada há pouco pelo jornal Estado de São Paulo. O Ministério Público concluiu que o meia Everton foi escalado irregularmente de maneira premeditada pela Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2013, em troca de vantagens financeiras para alguns funcionários do clube. Os valores podem variar de 4 a 20 milhões de reais. Ou seja, segundo o inquérito, a Lusa vendeu a vaga na Série A. O Ministério Público agora quer descobrir quem foi que comprou. De acordo com as informações do jornal O Estado de São Paulo, as principais suspeitas recaem sobre o Flamengo, que se salvou do rebaixamento com a punição da Lusa, e o Fluminense, também ameaçado. E só para morrer esse assunto de vez, mais duas situações. Há uma que falaram que ao estádio, quando eu falei que o Flamengo ele é dono de um estádio público, ganha dinheiro, teve um que falou que não ganha dinheiro com um estádio público, né? Aí um outro falou assim, mas o Vasco foi chamado para tomar conta e não quis. Isso é uma mentira que os influenciadores flamenguistas que não tem caráter contam, tá? Eu trouxe o presidente do Vasco aqui que explicou que não foi essa história.
O Vasco foi sim convidado às pressas para gerir o Maracanã, mas da maneira que o Flamengo queria, com o Flamengo sendo o gestor do Maracanã. E aí o Vasco recusou a maneira que foi proposta que beneficiava o Flamengo. Aí o Flamengo foi lá e chamou o Fluminense. Então tem uma matéria no GE, no dia 4/4/2019, é uma entrevista do Campelo, né, que disse que o Vasco ia entrar na justiça contra essa concessão absurda de um estádio público para o Flamengo. E diz o seguinte, ó, o Campelo não abriu mão de ter o controle da gestão do estádio. O Vasco recusou se submeter ao Flamengo, que procurou o Fluminense, que o Fluminense logo aceitou, que é a quenguinha do Flamengo até hoje. Então o Flamengo queria que o Vasco fosse também subserviente ao Flamengo, e o Campelo não aceitou na época, e não aceitou que o Flamengo tomasse conta do Maracanã. Essa é a história, o resto aí é conversa fiada do seu Mauro César, mau caráter flamenguista mentiroso, e os outros influenciadores flamenguistas que contam essa mentira também, tá? E para finalizar, o Felipe Luiz foi para a entrevista coletiva ontem, depois de ser campeão, tirar onda, né? Dizer que, olha, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco deviam respeitar o título do Flamengo, porque eles ficaram inventando argumento. Eu não reclamo de arbitragem, o Flamengo foi prejudicado ontem com um gol lá, eu não reclamei, eu queria ver se o Flamengo perdesse, se aquele gol ali não sai, e se o Fluminense logo em seguida faz um gol, o Flamengo perde o título, eu queria ver se ele não ia para uma coletiva reclamar de arbitragem. Depois que ganha é fácil, né, ficar fazendo papel de bom samaritano, né, de Madre Teresa de Calcutá. Eu não reclamo, eu só reclamo quando picota o jogo. Mas o Flamengo, o Vasco e o Fluminense, eles tentam desviar o foco para... Lógico, claro que tem a questão do... O Flamengo mereceu ontem vencer o Fluminense, até porque eu já falei, né, o Fluminense foi covarde como o Vasco foi covarde dentro de campo, né? Não é isso mas além disso ainda teve uma ajudinha durante o campeonato. Vou deixar aí o Felipe Luiz falando para respeitar o Flamengo. Só que o Flamengo merecia ser respeitado, né? Eu sou da seguinte opinião: do banco de reservas, o que eu reclamo? De jogo picotado. Isso não existe nada mais que me irrita no mundo que um jogo picotado. Um juiz que apita perigo de falta, já falei. E hoje não foi o caso. Hoje foram muitas e muitas e muitas faltas. Então hoje eu não reclamo das decisões do juiz, porque para mim, por exemplo, as reclamações que o Fluminense, que o Vasco tiveram, para mim são para tirar o foco do que realmente foi o jogo, do que realmente o que foi visto dentro do campo. Essa é a minha opinião, porque eu vou chegar aqui depois e sim, um erro arbitral pode ser determinante no resultado, mas eu tenho que analisar o que foi feito no jogo, e se meu time não joga, eu vou falar do que meu time não jogou, e depois pode até ganhar, mas se meu time não jogou, eu vou ficar preocupado. E eu sinto que essas reclamações, muitas das vezes, por decisões pequenas, são para tirar o foco do que realmente aconteceu no campo. E tirar o mérito da vitória dos outros, ou botar desculpa, como eu falo sempre nos árbitros. Então, eu não reclamo das decisões, porque para mim, contra o gol do Fluminense, para mim, não foi falta naquele lance. Isso eu não reclamei, porque é uma decisão do juiz, eu aceito e acabou. Agora, o que eu sim reclamo o jogador cai no chão, e o juiz para o jogo, se a regra ou a recomendação diz que só se é concussão. Então, o que os jogadores vão fazer? Vão cair no chão, porque sabem que o juiz para o jogo. Isso me irrita muito. E aí sim eu vou... Fechou! Acabou esse assunto, agora é tocar Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, como diz lá aquele meme lá, eu quero que o Flamengo se lasque. Tem uns flamenguistas que acompanham o canal, que alguns ficaram chateados, acompanha o seu canal, você tá falando essas coisas aí. Rapaz... Eu não tô aqui para agradar nem vascaíno, pô. Tem um monte de vascaíno que fica puto porque eu falo algumas verdades. Eu não falo verdade do Vasco, não vou falar do Flamengo. Aí, esquece. Bom, vamos falar para finalizar o Campeonato Carioca, tá? O criticado Verratti terminou como artilheiro da competição, com 6 gols ao lado do Cano e do Max, esse do Sampaio Corrêa, que o Vasco estava tentando negociar a contratação do jogador, tá? Então tá aí o Verratti sendo artilheiro de novo, foi artilheiro da Copa do Brasil e agora do Campeonato Carioca. Cara, contra números não dá pra gente argumentar. Tenho minhas críticas com relação ao Verratti, mas é mais pelo uso dele em jogos que ele é um a menos. Por exemplo, o jogo que a gente não vai propor, que a gente não vai ter a posse de bola, que a bola não vai chegar no ataque, não adianta você ter um cone
Na área e fora da área, o Verratti é uma lástima para dominar, para participar do jogo. Ele é horrível. Agora, dentro da área, ele faz gol. Se você estiver jogando contra um adversário frágil, que o Vasco vai fazer a bola chegar na área mais vezes, aí eu acho que o Verratti tem que estar em campo. Agora, você vai jogar um clássico contra o Flamengo, por exemplo, contra um Internacional, contra um Palmeiras, acho que o Verratti vai ser um a menos. É melhor você fazer um esquema para jogar com jogadores de contra-ataque, de velocidade, porque o Verratti, aí a gente entra em campo já com desvantagem, tá? Minha opinião, mas tá aí o Verratti, artilheiro do Campeonato Carioca. Bom, hoje às 20 horas vai ter sorteio da Copa Sul-Americana, da fase de grupo, tá? Teve a primeira fase e agora vai ter a fase de grupo com transmissão da ESPN e da Cazé TV no YouTube, tá? O competente, né, Marcelo Santana, diretor aí do Vasco de futebol, ele vai representar o Vasco nesse sorteio. São 8 grupos com 7 times brasileiros. O Vasco está no pote 2 e pelo regulamento os times brasileiros não se enfrentam nessa fase de grupo, tá? Então, os times do pote 1, que são os times mais fortes aí do campeonato, o Vasco não vai pegar o Atlético, o Fluminense, o Grêmio e o Cruzeiro. Esses 4 aí o Vasco não pega, que é do pote 1. Então, o adversário que o Vasco vai pegar do pote 1 é ou o Independente da Argentina, o Lanús ou Defensa e Justiça, os 3 da Argentina, né? Ou América de Cali. Então tá aí os prováveis adversários do Vasco do pote 1, mas aí você tem que ter os outros adversários e a gente vai conhecer hoje às 20 horas, né, o sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Bom, o Vasco e o Inter se acertaram para concluir a transação do David. Lembra que o David veio por empréstimo, tinha umas cláusulas se ele tivesse em campo um número de vezes. O Vasco tinha a obrigação de comprar o atacante que está se recuperando de uma lesão. Pois é, a transação está em trâmite final dentre os departamentos jurídicos do Vasco e do Internacional, tá? O David se recupera de uma cirurgia de tendão, né? E a atualização do Vasco que ele provavelmente estará nos gramados ou voltando naquela transição para treinar, né, com bola e com o elenco daqui a 3 meses. Né? Então, março, abril, maio, junho. Então, lá para julho ele vai estar aí treinando com o elenco para depois ter aquela fase de ir devagarinho, né, voltando para depois ir para um jogo. Eu acho que esse ano esquece. David para disputar, para jogar mesmo em alto nível esse ano, acho que é muito difícil, basta ver o Paulinho e o Jair. Eu tinha uma esperança que eles voltassem o ano passado, fiquei falando isso até o final, que eles iam voltar a ajudar o Vasco. Ilusão, porque quando eles voltaram, a gente viu que tem a questão física, ritmo, isso independe, é inerente à situação de estar recuperado da lesão, tá? Ele se recuperar da lesão, sim, mas aí a questão física, por ter ficado 1 ano sem jogar, 8 meses, 9 meses, é muito, muito dura para eles, né? Então até hoje o Jair e o Paulinho ainda estão se colocando em condição física para poder atuar em alto nível. Então esquece, David é se preparar para a próxima temporada. Quem sabe vai fazer uma graça nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mas ainda sem estar 100% fisicamente, tá? Então tá aí, atualizações do Vasco, do David, a situação da Sul-Americana, mais tarde a gente volta. Desejar para você uma semana abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.